Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu sou fotógrafa de casamentos há quase 10 anos e pensei que já tinha visto de tudo. Casamentos trash, belos, trágicos, hilários ou simplesmente bizarros. Eu tenho algumas histórias. Tenho o típico noivo sendo pego com a dama de honra, brigas familiares, noivas passando mal no banheiro, casais gays sem ninguém comparecer ao casamento, ou pior, o parente homofóbico não convidado aparecendo só para ser um idiota. Histórias de todo tipo. Mas não estamos aqui para as histórias típicas. Se fosse o caso, ficaríamos o dia todo aqui. Estamos aqui para o casamento de setembro passado. Casamentos de primavera são provavelmente os meus favoritos. Se eu algum dia casar, provavelmente vou me casar na primavera. Foram os pais da noiva que vieram até mim, pedindo meus serviços para um casamento em 2 semanas. O fotógrafo original aparentemente os abandonou e eles estavam desesperados para imortalizar o casamento da querida filha em formato de imagem. Felizmente para eles, eu tinha uma agenda clara. Eu cobrei deles um valor extra significativo pela repentina urgência, mas, julgando pelo Rolex do pai, não foi nada demais. Uma coisa na qual sou boa em adivinhar é o status financeiro de uma família. E, mais uma vez, eu estava certa. Os Seawright estavam nadando em dinheiro. Não que eu realmente gostasse deles, eu não sou obrigada a gostar de todos os meus clientes, embora isso torne as coisas um pouco mais relaxadas. Harold Seawright olhava descaradamente para o meu peito sempre que achava que eu não estava olhando, e Carol era claramente a esposa troféu que estava esperando o marido morrer. Eu nunca vi um ser humano que genuinamente parecia mais plástico do que ela. Nada de errado com cirurgia plástica ou botox, mas deve haver um limite em algum ponto. Acho que deveria ter ficado mais incomodada pelos pais virem até mim em vez da noiva, mas eu simplesmente imaginei que a noiva em questão estava ocupada com outras coisas do planejamento do casamento e não pensei muito nisso. O dia chegou e... eu percebi imediatamente que estava me metendo em algo que não queria fazer parte. Na primeira vez em que vi a noiva, Tânia, tive um breve momento de não sei quantos anos essa garota tem. Ela poderia ter 16, poderia ter apenas 18, definitivamente não mais que 20. Já vi casamentos jovens quando é um assunto de gravidez, mas então eu conheci o noivo, Marcel Wingate, que definitivamente não era mais jovem que 30. E Marcel era apenas... algo parecia estranho. O homem era um gigante para começar, e ele era muito mais alto que eu, sem falar em Tânia. Com seu rosto longo e pálido e olhos afundados, ele poderia ser o tropeço da família Adams. Quando ele apertou minha mão e se apresentou, mal reprimi um arrepio. Mas anos de prática me ajudaram a sorrir e agir como se não houvesse algo viscoso em tudo isso. Tânia nunca disse uma palavra quando foi arrumada para o grande dia. Só Carol fez isso, cantarolando e tagarelando sobre que tal você deixar o cabelo dela um pouco maior? Ou faça os olhos dela se destacarem, ela tem cílios tão bonitos. Felizmente, Carol tinha que ir fumar a cada 15 minutos, então os maquiadores e cabeleireiros podiam trabalhar de verdade. No final, Tânia parecia perfeita. Seu vestido era basicamente um vestido de baile branco, uma tiara foi colocada em seus cabelos loiros morango, bochechas coradas de um rosa perfeito. Mas, ao contrário da maioria das noivas, ela ainda não havia dito uma palavra, e com certeza não eram lágrimas de alegria que ela estava segurando. Tenho certeza de que você já ouviu falar da moda da foto First Look.
Acho ótimo conseguir aquela expressão perfeita que o noivo faz quando vê a noiva em seu vestido pela primeira vez. Geralmente é muito fofo. Essa foi a primeira vez que fotografei uma foto da primeira olhada, onde eu realmente acredito que foi a primeira vez em que a noiva e o noivo realmente se olharam. Marcel realmente pareceu ficar sem fôlego pela sua adorável noiva, mas a expressão dela era menos do que animada quando ele pegou em sua mão e a apertou com força. Meu estômago revirou quando ele se inclinou para um beijo na bochecha e ela claramente deu um recuo. É hora de desmistificar a ideia de que casamentos arranjados só acontecem em países estrangeiros e apenas pessoas de certas culturas participam disso. Eles acontecem o tempo todo no Ocidente e, na maioria das vezes, é um homem mais velho que quer uma noiva virgem. E por virgem, eu quero dizer ainda na droga da escola. Isso nem seria a primeira vez em que fui contratada para fotografar um desses. Consegui pegar Tânia sozinha no quarto onde ela se arrumava, sentada ao lado da janela aberta e girando um cigarro não aceso entre os dedos. Precisa de fogo? Eu ofereci quando entrei. Não, obrigada, eu não fumo, mas dizem que melhora o humor, né? Ela disse, olhando para mim com aqueles olhos azuis de boneca. Bom, também dá câncer de pulmão e garganta. Peguei o cigarro dela e acendi para mim. Mas eu sou um mau exemplo, então faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso arrancou um sorriso dela, mesmo que tenha durado apenas um segundo. Com que frequência você fuma? Ela perguntou. Depende do dia. Normalmente eu fumo 2 ou 3. Em um dia ruim, pode ser mais alguns. Eu abaixei o cigarro e olhei para ela. Quantos anos você tem, Tânia? 19. Eu faço 20 em algumas semanas. Eu tenho um rosto meio que de bebê. Ela cutucou uma das bochechas. Por que você quer saber? Olhei para a porta para ter certeza de que Carol não ia arrombá-la. Tânia, você não tá bem com isso, né? O casamento? Eu perguntei, baixinho. Os olhos de Tânia se arregalaram. Caramba, você é boa. Ela também olhou para a porta. O Harold, o meu padrasto, ele arranjou tudo isso. Se dependesse dele, teria acontecido quando eu tinha 15 anos, mas o Marcel ficou adiando. Negócios, aparentemente. Ele tentou adiar mais um ano, mas o meu pai implicou que tinha outras ofertas. Ela estremeceu e abraçou a si mesma. Se eu dissesse não, Harold me expulsaria e cortaria tudo, congelaria minha conta bancária. Eu não teria nada nem ninguém e eu não sei o que eu faria se isso acontecesse. Eu peguei meu porta-cartões na bolsa e retirei um dos meus cartões de visita. Vira o cartão. Olha, tem um número para um abrigo de mulheres. Eles se especializam em ajudar mulheres a escapar de situações perigosas em casa. Esconde elas e as ajuda a começar uma nova cidade se for preciso. Aqui embaixo, olha, tá o meu número pessoal de casa. Se precisar apenas conversar, tá? Tânia pegou o cartão e o segurou firmemente antes de enfiá-lo no sutiã. Você provavelmente é a pessoa mais legal que conheci. Eu dei um aperto no ombro dela. Eu tento. Eu disse antes de apagar o cigarro no parapeito da janela. Se precisar escapar a qualquer momento essa noite, é só me pedir para te ajudar a ir ao banheiro, tá bom? Podemos fazer todo o clássico da fuga da noiva. Eu brinquei. Isso arrancou mais uma risada dela, bem na hora em que sua mãe apareceu no quarto. E aí, o que tá demorando tanto? Anda, se apressa. O casamento vai começar em 15 minutos e eu não quero que você chore, hein? Deixa o seu rosto todo manchado e feio. Ela resmungou. A breve alegria de Tânia desapareceu e ela me lançou mais um olhar triste antes de seguir sua mãe para fora. A cerimônia teria sido muito mais bonita se eu não soubesse o sujo segredo por trás de tudo isso. Tânia não sorriu uma vez sequer. Eu não acho que alguma daquelas damas de honra fosse uma amiga de verdade dela. Ou pelo menos, não uma sincera. Quando o padre disse pode beijar a noiva, Tânia deixou escorrer uma lágrima por sua bochecha, quando o Marcel se inclinou para beijá-la. Eu estava seriamente pensando em chamar a polícia, mas o que eles poderiam fazer? Tânia provavelmente cederia e diria que nada estava errado. E, como ela não era menor de idade, eles não poderiam rotular Marcel como um pedófilo e seu padrasto como um vendedor de crianças.
Isso ainda não tornava a situação menos terrível. Tudo que eu podia fazer era tirar fotos do pior dia da vida de Tanya. Na recepção, eu estava constantemente sendo incomodada por Carol sobre quais fotos tirar, a ponto de eu querer arrancar o cabelo dela. Mas eu notei algo diferente na primeira dança do casal. Tanya, a princípio, estava rígida como uma tábua, relutante em tocar Marcel, mas ele se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Toda a sua atitude mudou num piscar de olhos para uma de surpresa, e eu consegui ler seus lábios. Sério? Ela disse. Marcel assentiu, e eu consegui capturar uma foto do primeiro sorriso de Tanya desde que disse sim. No final da dança, ela realmente estava começando a se empolgar, apoiando a cabeça no peito dele enquanto dançavam ao som de A Thousand Years da Christina Perri. Foi uma mudança completa de 180 graus. Tanya, agora, era uma das noivas mais felizes e ousaria dizer mais paqueradoras que já vi. Ela até se inclinou para beijá-lo na bochecha quando se sentaram, algo que pegou até Marcel de surpresa, julgando pelo rubor em seu rosto. Eu realmente comecei a me perguntar se Marcel colocou algo em sua bebida para fazê-la agir tão feliz, quando Carol começou a me incomodar novamente sobre onde estava o seu marido. Ela era o tipo de mãe que esqueceu que este era o casamento de sua filha em vez do dela própria, e ela queria fotos dela com Harold. Para sair de perto dela, eu disse que iria encontrá-lo. Ele tinha bebido demais naquela noite. Eu presumi que estava no banheiro, seja vomitando ou sei lá, traindo a esposa. Poderia ter sido qualquer um dos dois naquele ponto. Quando me aproximei do banheiro masculino, eu vi algo que parecia gargarejar ou engolir. Eca, eu pensei, mas meio que esperava arruinar o dia dessa mulherzinha nojenta se o marido realmente estivesse traindo. Então, abri a porta do banheiro com minha câmera pronta. Estabeleci contato visual com Harold. Ou melhor, estabeleci contato visual com a cabeça de Harold. Estava sentada na pia, com a expressão retorcida em horror absoluto. O lugar estava encharcado de sangue, partes do corpo espalhadas pelo chão. Enquanto isso, Marcel tinha tirado o terno e estava atualmente engolindo o braço de Harold inteiro. Agora, eu estava me perguntando se tinham colocado algo no meu champanhe. Humanos não podem simplesmente abrir suas mandíbulas assim, cada gole fazendo o braço de Marcel descer mais fundo em sua garganta. Vi as pontas dos dedos de Harold desaparecerem com um pequeno aceno de despedida, e então deixei cair a minha câmera. Sim, eu ouvi algo quebrar e eu não me importei. Eu tinha acabado de ver o noivo comer o pai da noiva. A cabeça de Marcel se ergueu e seus olhos, antes, eram um cinza opaco e aquoso, mas agora estavam manchados de marrom e vermelho, com pupilas fendidas. Senti-me congelada quando esses olhos me olharam. Peço desculpas humildemente. Um momento. Marcel virou-se para a pia, que estava livre de uma cabeça masculina, e vomitou. Ouvi várias coisas se chocarem na porcelana antes de ele pegá-las e lavá-las. Com uma vergonhosa limpeza da garganta, ele se aproximou de mim e me puxou para o banheiro. Pensei que estava morta, mas, em vez disso, Marcel colocou vários diamantes na palma da minha mão. É pela câmera. Eu não quis te assustar, ele disse. Aham, consegui dizer, enquanto eu olhava para minha mão, literalmente cheia de diamantes. Isso pagaria por mais do que a câmera. Por que você... Porque eu devorei o Harold. Eu quis fazer isso por vários anos. Marcel riu enquanto pegava algumas toalhas de papel para limpar o queixo, como se isso tirasse o fato de que ele ainda estava nu e ensanguentado na minha frente. Uma pessoa terrível realmente tem um gosto divino. Você teria um gosto nojento, seria como engolir pregos.
Enquanto isso, um homem que oferece a própria filha como um cordeiro sacrificial para algo que ele sabe que come humanos, ele tem o gosto do corte mais rico de um bovino, mal passado e temperado à perfeição. Meu Deus, essa situação distorcida atingiu um novo nível de perturbadora. Espera, ele realmente... absolutamente. Marcel resmungou. E ele faria de novo. Tudo por causa do que acontece quando o meu estômago processa os ossos humanos. Eu segurei os diamantes. Você não vai machucar a Tânia? Eu perguntei. Marcel balançou a cabeça vigorosamente. Meu Deus, não. Eu continuei adiando o casamento na esperança de que ela conseguisse encontrar uma saída, mas acho que Harold estava ficando entediado com a minha indecisão. Haveria muitas outras pessoas dispostas a pagar por ela, mesmo que meu pagamento fosse facilmente 3 vezes maior do que os outros ofereceriam. Caramba, eu estava começando a me sentir um pouco tonta. Aqui estava eu, conversando com um noivo que come humanos. Olhei pela porta e uma ideia horrível entrou na minha cabeça. Uma que certamente ganharia o favor de Marcel e ajudaria Tânia. Então, se eu disser para Carol que ela pode encontrar o marido dela no banheiro masculino, eu perguntei. Marcel pareceu confuso por um segundo, mas entendeu rapidamente. Com um aceno, ele pegou a cabeça e a jogou em uma das cabines. Ouvi o som de respingos em um dos vasos sanitários e quase comecei a rir. Estava chegando perto da histeria. Vá em frente, eu vou estar esperando. Ele disse enquanto chutava mais membros para fora de vista. Eu quase saí quando tive que fazer mais uma pergunta. O que diabos é você? Marcel inclinou a cabeça para o lado antes de se transformar, apenas por um segundo. Em um momento, ele era um homem ensopado de sangue, absolutamente horrível, mas normal. No próximo, ele era uma cobra, ou mais ou menos. Seu corpo desapareceu, substituído pelo corpo de uma sucuri, mas sua cabeça ainda era a mesma, exceto pelo lampejo de uma língua fina e bifurcada saindo de sua boca. Então, ele voltou ao normal. Ele respondeu com um encolher de ombros. Ironicamente, eu estava esperando que você me dissesse. Eu não faço ideia. Saí do banheiro e quase imediatamente esbarrei em Carol no corredor. E aí, onde ele está? Ela esbravejou. Apenas apontei com o polegar em direção ao banheiro. Eu acho que ele não está se sentindo muito bem, eu disse antes de ser quase derrubada pela mulher mal-humorada. Assisti tempo suficiente para ela abrir a porta e para um rabo escamoso se lançar, pegá-la pelo braço e arrastá-la para dentro do banheiro antes de voltar para o casamento. O problema parecia se resolver naquela noite. Marcel voltou, o banheiro masculino trancado depois que, aparentemente, alguém passou muito mal lá dentro. Tânia não precisava mais se comportar de uma certa maneira para agradar a mãe, e acho que ela teve uma boa noite. Usei minha câmera reserva para garantir que conseguisse todas as fotos dela sorrindo. Carol e Harold desapareceram no ar, nunca mais vistos ou ouvidos. E aqueles diamantes pagaram por uma nova e bela câmera. Como eu disse, passou um ano. Com certeza eu não esqueci aquele casamento, mas o que me motivou a compartilhar foi que recebi um pedido de amizade da Tânia no Facebook. Normalmente não aceito pedidos de amizade de clientes anteriores, mas dessa vez eu decidi abrir uma exceção. Ela parece muito melhor. Está indo para a faculdade, agora esculpe e pinta regularmente. Faz voluntariado no abrigo de mulheres, para o qual a encaminhei quando nos conhecemos pela primeira vez. E toda sexta-feira à noite é noite de encontros em grupo no fliperama local, com alguns amigos de Marcel, que agora parecem ser amigos dela também. Aparentemente, Marcel é um mestre em Dance Dance Revolution, mas é péssimo em jogos de tiro. A foto mais recente dela era com Marcel, sorrindo, e ela segurava uma imagem de uma ultrassom.